Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisaldo, né? Vou fazer uma apresentação para vocês na primeira videoaula do curso de Teoria Construtal, né? Intitulada Exemplos de aplicação do método Design Construtal em problemas de engenharia. Basicamente, né, nós vamos fazer uma apresentação, né, introdutória sobre teoria construtal. Né? Há três principais conceitos, né, definições na área de design construtal. Né? A primeira delas é a teoria construtal, né? Depois a lei construtal, que é o princípio físico, né? E por último, né, o design construtal, que é o método de aplicação da lei construtal. Né? Bom, a teoria construtal é uma visualização de que a geração das configurações geométricas em qualquer sistema de fluxo ou escoamento de dimensões finitas é baseada em um princípio físico denominado de lei construtal. Então, basicamente, né, a ideia é de que todos os sistemas que têm algum tipo de movimento, algum fluxo, escoamento, né, tem a sua forma geométrica, suas configurações geométricas geradas ou preditas, baseadas em um princípio físico de maximização ou de facilitação, né, do acesso às correntes internas nesse sistema termodinâmico. Tá? Então, tudo que se move, né, que tem alguma espécie de movimento, é tratado como um sistema termodinâmico. Por exemplo, né, aqui a gente pode ver o delta de um rio, né, se vê que tem um escoamento de um ponto para volume, com uma configuração semelhante a uma forma de árvore. Né. Aqui, um escoamento nos pulmões, né, de fluido, né, também de um ponto para volume, também com uma forma característica semelhante à forma de árvore. Aqui a própria árvore, né, floco de neve, raios. Né. Então, a teoria construtal é uma visualização de que todos esses sistemas, né, seguem um princípio físico, tá, que está sendo denominado de lei construtal. Né. A teoria construtal foi predita em 1996 pelo professor Adrian Bejan, tá, professor da área de engenharia, né, romeno, mas que atua desde muito cedo nos Estados Unidos, né, professor da Duke University. Né. Então, a teoria construtal, né, é um pensamento, né, que explica como ocorre a organização, a complexidade e a diversidade de sistemas onde existe algum tipo de movimento, escoamento, né, fluxo, na natureza e também na engenharia. Então, o mesmo princípio que é aplicado para maximização de desempenho, né, ou para se avaliar a geometria, né, de problemas de engenharia, é o mesmo princípio usado naturalmente na natureza para construir as suas formas geométricas. Tá? A teoria construtal mostra que a evolução do design não é aleatória, e sim determinística, né, de acordo com um princípio físico, que é denominado de lei construtal, né, e esse princípio também explica a evolução dos sistemas de engenharia, né, sistemas tecnológicos ou também sistemas relacionados à dinâmica social. Né. Cabe aqui ressaltar, né, que o ser humano faz parte da natureza, então o mesmo princípio visto em todos os sistemas naturais também se aplica a nós, seres humanos. Né. Dois conceitos importantes na teoria construtal são o movimento, né, magnitude de sistema de fluxo, o que está fluindo, né, e
o design, a configuração por onde esse fluxo está ocorrendo. Tá? Então, a teoria construtal, ela busca indicar o caminho da evolução, captando a tendência central da natureza, né, através do conceito de facilitar o acesso às correntes. Né? Então, todo sistema ele vai se configurar, vai se moldar de forma a maximizar, ou melhor, a facilitar as correntes. Né? Maximização já é um conceito relacionado à otimização, e o design construtal não é um método de otimização, tá? E sim uma metodologia de avaliação de design. Né? O que são essas correntes que fluem através do sistema? Por exemplo, fluxos de calor, magnitude de um escoamento de fluido, tráfego de pedestres, tráfego de veículos, né? Dinheiro, mercadorias, etc. Né? Tudo que apresenta algum tipo de movimento pode ser tratado como uma corrente de um sistema termodinâmico. Né? Então, o que a gente tem um princípio que ele é universal, né? E se aplica tanto aos sistemas naturais, árvores, animais, como a gente vê a ave aqui na figura, né? Quanto a sistemas desenvolvidos pelo homem, como os aviões. Né? Então, a teoria construtal trata tudo que se movimenta como um sistema termodinâmico, né? Tudo flui em uma direção, né? Do maior para o menor potencial, embora essa questão da direção do sentido de fluxo já tenha sido predita ou descrita na segunda lei da termodinâmica, né? Assim como o princípio de conservação da energia também já havia sido estabelecido na primeira lei da termodinâmica. Contudo, ainda não havia uma lei específica da termodinâmica para o design dos vários sistemas termodinâmicos, e a lei construtal vem nesse sentido de trazer uma lei para o design nos sistemas de fluxo ou escoamento. Tá? Bom, segunda definição importante, né, é a lei construtal. A lei construtal é o princípio físico, né, estabelecido por Adrian Bejan. Né? Então, a lei construtal afirma que para um sistema de fluxo e escoamento de dimensões finitas persistir no tempo, ou seja, sobreviver, a sua configuração deve evoluir no tempo, e evoluir não é necessariamente aumentar complexidade geométrica, né, de forma a facilitar o acesso das correntes. Então, o objetivo da configuração é se moldar, né, de forma a facilitar o acesso de qualquer corrente dentro, através de um sistema, dentro de um sistema. Então, todos os sistemas, todos os designs e configurações geométricas, eles vão se moldar de forma a maximizar, a facilitar o acesso, né, das correntes. Né? Bom, quais são os aspectos positivos, né, da lei construtal? Né? O princípio tem sido empregado de forma bem sucedida na predição de diversos padrões da natureza. Alguns exemplos são dimensões e formas de rios, há comparações com predições alométricas, né, realizadas na área da geologia, por exemplo, né, formas do corpo humano, né, diâmetros do sistema circulatório humano, dimensões características do corpo humano, que foram preditas através da lei construtal e em concordância com predições previamente realizadas na área. Né? Evolução de animais em movimento, esportes, né? Atletismo, na natação, dimensões dos atletas com melhores tempos, né? Sejam nas corridas quanto nas competições de natação. Né? Não há abordagem nas leis da termodinâmica que trate o design, então a lei construtal vem preencher uma lacuna
que não era abordada na termodinâmica, né? E pode ser usado como uma ferramenta poderosa para análise do design em problemas de engenharia, que é mais o que o nosso grupo de pesquisa tem realizado. Tá? Então, uma pergunta que surge, né, é se a evolução do sistema ela é representada pela forma mais complexa, e a resposta seria não. Né? A forma complexa ela é destinada para sistemas de fluxo de elevada magnitude. Né? Para sistemas de fluxo ou escoamento com baixa magnitude, né, a forma geométrica mais simples ela tende a ser mais adequada. Então aqui tem um exemplo, né, de uma imagem do rio em um período de seca e de um rio em um período de cheia. A gente pode ver aqui no período de seca, o que acontece é que o sistema de escoamento, né, ele tem uma baixa magnitude, um período de seca, ele não tem muita vazão, muita quantidade de movimento. Né? Então o que acontece é que o escoamento, o design do rio vai tornar uma forma mais simples, de forma a manter esse rio vivo. Então, nesse tipo de situação, em que você tem baixa magnitude, né, uma configuração mais simples ela é mais adequada para o sistema de fluxo, enquanto no período de cheia, maiores ramificações vão surgir, né, e o sistema tende a ser mais complexo. Então, em geral, a forma mais complexa se destina a sistemas de maior magnitude. Né? O mesmo princípio físico usado pela natureza, né, para a organização dos designs, seja nos sistemas animados ou inanimados. Então isso mostra que a lei construtal é um princípio universal, né? Então é usado para predizer tanto formas geométricas em deltas de rios, em pulmões, quanto na forma geométrica de animais e configurações de árvores. Né? Então é um princípio bastante universal. Tá? Também é um princípio naturalmente utilizado pelo homem em dinâmica social, que tem um exemplo, algumas imagens que ilustram um exemplo da malha ferroviária argentina, que aparece no livro-texto do próprio professor Bejan. Né? Por exemplo, em 1866, né, a Argentina começou a receber investimentos da Europa, principalmente da Inglaterra, né, para transporte, né, para poder transportar mercadorias, né, carne e outras mercadorias para a Europa. Tá? E começou a ter a formação das primeiras malhas ferroviárias. Né? Com o aumento do transporte de mercadorias, o enriquecimento local aqui, né, começou a haver outras estruturas, né, uma maior necessidade de transporte de um ponto para volume e a geração de estruturas complexas. Né? No momento, por exemplo, que esse transporte de mercadorias começa a ser diminuído ou afetado, né? A tendência é que as linhas acabem não sendo usadas e o sistema se transforme numa espécie de um fóssil. A mesma coisa acontece com os animais, né? E acontece com todos os sistemas de fluxo de uma forma geral. Tá? E a terceira definição, importante para iniciar o curso, é o design construtal, que é um método de avaliação geométrica. Né? O design construtal é um método empregado para aplicar a lei construtal. Inicialmente, ele foi um método baseado no princípio de objetivos e restrições, né? Restrições locais e globais. Né? Atualmente é mais recomendado
o uso do termo indicador de performance, né, ao invés de objetivos, né? Então, na verdade, o sistema de fluxo e escoamento, ele tenta, ele busca, né, melhorar a sua performance, né? E muitas vezes sistemas possuem múltiplos objetivos. Se nós analisarmos, por exemplo, um trocador de calor, né, ele tem dois principais objetivos. O primeiro é trocar a maior quantidade de energia entre a corrente quente e a corrente fria, né? E o segundo objetivo é minimizar a resistência ao escoamento, minimizar a perda de carga, né? Então, é um sistema que já possui dois objetivos e o design vai se moldar de forma a atender esses objetivos. Isso explica por que alguns sistemas animais, né, não, ou mesmo vegetais, não se moldam a um objetivo específico, porque tem múltiplos objetivos para serem atendidos, né? E as restrições podem ser restrições geométricas, né? Olha, tem um determinado espaço que pode ser ocupado por esse sistema, né? Restrições físicas, né? Restrições de fabricação, principalmente engenharia, né? Restrições de construção, né? Então, todo o design acaba sendo submetido a determinadas restrições. Por isso que muitas vezes uma árvore não é exatamente igual à outra, né? Isso é uma explicação bastante pertinente para esse tipo de situação, tá? Então, o princípio de restrições e objetivos, ele é empregado em engenharia desde longa data e tem sido uma ferramenta poderosa para a racionalização geométrica de diversos sistemas de engenharia. A grande sacada do professor Bejan foi identificar que esse mesmo princípio é empregado naturalmente nos sistemas naturais, né, para ter a formação dos seus designs, tá? Então, como é que se faz a aplicação do método design construtal? Um passo a passo. Aqui a gente pegou um problema de cavidade, que é um problema bastante elementar na literatura, né? Basicamente, é um domínio sólido com geração de calor, né, que possui isolamento térmico nessas faces externas aqui, para que todo o calor gerado possa ir para a região da cavidade, que é uma região a baixa temperatura, por onde passa um escoamento que está a baixa temperatura, né? Então, dentro desse sistema, a gente vai ilustrar os passos do método design construtal para facilitar o entendimento, tá? Então, primeiramente, né, o primeiro passo precisa definir precisamente o sistema de fluxo e escoamento a ser estudado, né? Qual é o domínio? Aqui é um sólido retangular com uma cavidade inserida, né? E a análise vai ser feita nessa região aqui em cinza, onde está o domínio sólido. Beleza. Quais são as propriedades termofísicas? Qual é a condutividade? Qual é a taxa de geração de calor, né, por unidade de volume? Embora não seja uma propriedade termofísica, é um parâmetro do problema, né? As condições de contorno, aqui tem um escoamento, é imposto uma temperatura prescrita, aqui é imposto uma condição de fluxo prescrito, um escoamento que está passando, se é um escoamento, qual é o coeficiente de transferência de calor por convecção, né? Então, primeiro aspecto importante, né, em aplicação do design construtal em algum problema é conhecer o problema físico. Ninguém faz avaliação geométrica sem conhecer o problema físico que se está estudando, tá? Então, passo 2, identificar o escoamento, o fluxo, né, que está fluindo, né, e qual é a sua magnitude, né? Então, nesse problema aqui, né, definir qual é o escoamento. O que é o escoamento nesse problema? O fluxo de calor entre o sólido com geração de calor e a cavidade a uma temperatura mínima. Bom, agora a gente definiu qual é o que é o escoamento, o que é o fluxo nesse problema, tá? Passo 3. Identificar que tipo de acesso pode ser facilitado
para o problema físico estudado, né? Definir quais são os indicadores de performance, né? Então, nesse problema, né, a gente quer diminuir a temperatura máxima dentro desse domínio, então mais especificamente obter a máxima temperatura em excesso minimizada ao longo do domínio sólido. Então, entre as diferentes configurações geométricas, eu quero obter a temperatura máxima dentro desse domínio que for a menor possível. Bom, no passo 4, né, a solução do problema físico para calcular o indicador de performance, né? Então, para cada configuração geométrica, eu vou precisar resolver esse problema físico aqui. Então, vamos fazer resolver a solução nesse problema específico da equação da difusão do calor, né? Passo 5, identificar as restrições do problema. Tá? Bom, nesse problema específico, se tem como restrições geométricas essa área total do domínio sólido, a área da cavidade, né? E essa área auxiliar aqui tracejada, onde a cavidade é inscrita. Em geral, essas áreas auxiliares eram definidas para se poder diminuir um pouco os graus de liberdade do problema, né? Porque você teria uma restrição a mais e menos um grau de liberdade. Vejam que é o seguinte, nesse problema a gente tem 7 variáveis, né, que podem ser geométricas, que podem ser variadas, por exemplo, H e o L, né? L1, que é o comprimento do ramo simples, e T1, que é a sua espessura, L0, que é o comprimento do ramo bifurcado, e T0, que é a sua espessura, e alfa, que é o ângulo entre o ramo bifurcado e a direção horizontal aqui, né? Direção X, né? Do problema. A gente tem 7 variáveis e 3 equações de restrições, então a gente vai ter 4 graus de liberdade para poder fechar esse sistema de equações aqui. Tá? Então, o próximo passo é justamente identificar os graus de liberdade para a variação da geometria do sistema e parâmetros do fluxo, escoamento a serem avaliados. Então, nesse problema aqui, a gente teve 4 graus de liberdade. Numa próxima videoaula a gente vai fazer uma análise mais específica de como é que a gente define esses graus de liberdade e tudo. Isso é só uma aula introdutória, para vocês terem uma visão geral, né, do método. E o objetivo, né, aqui é minimizar a máxima temperatura em excesso no domínio sólido. Então, ou seja, o indicador de performance é a máxima temperatura em excesso no domínio sólido, que a gente quer minimizar. Os indicadores de performance a gente quer maximizar ou minimizar, enquanto os graus de liberdade a gente busca otimizá-los. Tá? Então a gente não otimiza indicador de performance e a gente não maximiza grau de liberdade, ou minimiza grau de liberdade. Então, passo 7, calcular o indicador de performance máximo ou mínimo e as geometrias que conduzem à melhor performance do sistema de fluxo e escoamento. Calcular a máxima temperatura em excesso, buscando minimizar sua magnitude para as várias geometrias estudadas. Então, cada geometria que for avaliada, a gente vai precisar resolver novamente todo o sistema físico, resolver as equações de difusão do calor e tal, né? Para identificar qual é a geometria que conduz à máxima temperatura minimizada. Tá? Uma questão muito importante no design conceitual é o efeito de cada uma dessas razões sobre o indicador de performance. Isso é mais importante do que encontrar a geometria ótima propriamente dita, porque o design conceitual é um método de avaliação geométrica, não é um método de otimização. Dessa forma, né, o próximo passo, passo 8, caso for ser feita uma otimização, escolher um método de otimização para obter a melhor performance e avaliar o efeito da geometria sobre a performance do sistema de fluxo. Então, por exemplo, a gente tem aplicado o mecanismo de busca exaustiva, que pega todo o espaço de busca e varre todo o espaço de busca dentro de um determinado incremento, né? E
Algumas heurísticas têm sido usadas, como por exemplo o método de algoritmos genéticos, recozimento simulado, mais recentemente evolução diferencial, né? E há algumas propostas também de aplicação de métodos como otimização topológica, né? Para avaliação desse tipo de problema. Tá? Aqui vocês podem visualizar, tá, uma evolução desse fluxograma anterior, basicamente com quase os mesmos passos de tempo, então vai ficar como tarefa, né, vocês analisarem esse fluxograma aqui, né, com todos os passos que a gente tem, né, desde o passo 1, definir precisamente o sistema de fluxo estudado, né, só colocamos aqui numa forma de um fluxograma mais organizado, mas os passos são basicamente os mesmos, inclusive com as árvores de simulações que a gente vai explicar mais apropriadamente nas próximas videoaulas. Tá? Exemplos de aplicações em problemas de engenharia, né? O nosso próprio grupo de pesquisa tem trabalhado com diversas aplicações, né? Exemplos de aplicações de design construtural em engenharia, né? Design construtural em problemas de transferência de calor, seja em problema de cavidades que a gente ilustrou nessa videoaula, e sistemas aletados, muito comumente encontrados em várias aplicações de engenharia, né? Motores de combustão, trocadores de calor, né? Servem para aumentar a área de troca térmica e maximizar a transferência de calor. Né? Em escoamentos internos, canais, né? Escoamentos externos, né? Design consultal também em problemas de fontes renováveis de energia, é o termo mais adequado do que energias renováveis, né? Em problemas de energia das ondas do mar, energia solar, problemas de chaminé solar, trocadores de calor solo-ar, e design consultal em problemas de fabricação, problemas de RTM, problema de infusão de resina, né, em canais vazios. A gente também tem aplicado design consultal como uma ferramenta, né? Design consultal em mecânica de sólidos, técnicas de otimização associadas ao design consultal e técnicas de design evolutivo. Né? E por hoje é só. Obrigado pela atenção de todos. Né? Cuidem-se. Né? Se Deus quiser, estaremos todos bem em seguida. Né?